O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmavam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados, por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitam, os homens e as mulheres não se casam, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje, de modo muito especial, quarta-feira da 9ª semana do tempo comum. Vale lembrar que dentro da dinâmica dessa semana, estamos caminhando com o Senhor no meio da história do seu povo. A liturgia de hoje traz 2 realidades muito bonitas. A primeira realidade é a de Sara e Tobias. Como conhecemos na Sagrada Escritura, Sara é atormentada por um espírito maligno que vem roubando a vida daqueles que se comprometem com ela pela graça do matrimônio. Tobias é aquele homem que também é escolhido por Deus, que vai encontrar Sara diante da vontade de Deus e trilhar uma experiência de uma esperança nova na vida de ambos. Porém, o contexto que a liturgia de Tobias nos traz hoje é precisamente a súplica que Sara e Tobias fazem ao Deus da vida, diante do sofrimento, diante da angústia, diante da falta da esperança. E olha que bonito, na prece de ambos estão clamando a Deus sem esperança, buscando depositar aquilo que ainda lhes resta naquele que de fato pode devolver a eles a alegria da vida. Nessa prece tão bonita de Sara e Tobias que ouvimos no dia de hoje, há um movimento maior e mais belo ainda, que é a iniciativa de Deus. Quando Deus ouve a oração do sofrimento, a oração sincera de Tobias e Sara, Deus envia até ambos o anjo Rafael, com a intenção de curar e libertar a vida desse jovem e dessa jovem. Olha que bonito essa verdade que a primeira leitura nos traz. Sara e Tobias apresentam diante de Deus algo muito interessante. Eles apresentam a sua verdade na oração. Está aí um ensinamento importante para a nossa vida no dia de hoje. Todas as vezes que nos colocamos diante de Deus em oração, a nossa oração não pode ser superficial.
ela não pode ser uma oração distante da minha vida. Ela precisa trazer o substrato, o conteúdo da vida. Porque senão ela vai ser apenas uma oração fantasiosa, onde eu vou colocar uma máscara, vou me apresentar diante de Deus, e quando eu menos perceber, o meu coração vai alçar voos ao lugar onde ele verdadeiramente se encontra, que nesse contexto não é essa oração do momento. A oração, ela precisa integrar a nossa vida. Por isso, dentro do processo de oração, eu não tenho o direito de ausentar a minha vida dele. Muito pelo contrário, eu sou chamado a rezar e a contemplar a minha história nesse ato devocional, nessa oração que eu estou desenvolvendo diante de Deus. Porque senão o meu coração vai devagar mesmo. Eu vou me distrair porque o meu tesouro não está aqui diante de Deus, mas está no meu sofrimento, na minha preocupação, na minha angústia. Quando olhamos para essa verdade, a liturgia de hoje nos mostra que é preciso cultivar o hábito de uma oração integrada, onde eu estou diante de Deus com a vida e não sem ela. Essa é a primeira verdade que a liturgia de hoje nos apresenta. A segunda verdade que a liturgia de hoje nos apresenta está precisamente no Evangelho. Os saduceus, aqueles homens que não acreditam na ressurreição, aparecem diante do Senhor para questioná-lo sobre o mistério da ressurreição. Logo depois dele dizer que irá ressuscitar, o Filho do Homem vai ressuscitar e ressuscitará no último dia muitos, ele é interpelado, questionado pelos saduceus e é-lhe proposto a realidade muito parecida com a realidade de Sara, que é prometida a casamento a um e depois vem a morrer esse esposo e vão morrendo os demais, até os 7 maridos partirem desta vida e ela permanecer viúva. Diante desse mistério, eles questionam Jesus sobre quem vem a ser na eternidade o verdadeiro esposo de Sara ou dessa viúva apresentada pelo Evangelho. E nosso Senhor percebe a astúcia dos saduceus e recorda que na eternidade não se daremos a casamentos nem a um e nem a outro. Porque lá não importa isso. Na eternidade importa estar diante de Deus com a verdade da nossa vida, glorificando e bendizendo a Deus pela beleza e pela verdade que Ele é. E este Deus da vida, apresentado por Jesus de Nazaré, é um Deus que age na história de seu povo e se importa com aqueles que vivem. Porque aqueles que já partiram da presença para a eternidade já desfrutam da bem-aventurança, já estão face a face com Deus. Não há mais sofrimento, não há mais dúvida, não há mais vazio. Lá eles estão realizados e satisfeitos diante do Deus da bem-aventurança, do Deus da vida. Por isso Deus, nesse momento, tem a atenção especial àqueles que estão aqui, aqueles que vivem, aqueles que sofrem, aqueles que estão passando fome, aqueles que estão passando necessidade. O nosso Deus é um Deus que prepara a ressurreição para aqueles que ainda caminham peregrinos e muitas vezes errantes nessa terra que vivemos aqui, nesse tempo de transição até a bem-aventurança. Vale lembrar que isso não quer dizer que nós não devemos nos preocupar e rezar por aqueles que partiram. Não é essa a questão. A questão é que a proposta do Evangelho de hoje nos recorda que a nossa oração àqueles que já partiram desta vida é uma oração de confiança na bem-aventurança de Deus, na certeza de que a morte não é o fim, mas é o início de uma vida nova na bem-aventurança, na comunhão plena e absoluta com o Deus da vida. Hoje, ao ser interpelado pelos saduceus, Jesus recorda essa grande verdade. O nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que embora já tenham partido para a bem-aventurança, ainda vivem gloriosos na memória de um povo e vivem também na presença do Deus da vida. Por isso, ao defender a ressurreição, nosso Senhor recorda que essa ressurreição
do fim que todos nós receberemos, não é para esta vida, não é para este mundo, é para a bem-aventurança. É para podermos louvar e bendizer com perfeição ao Deus da vida. Que a Mãe de Deus então nos ajude nesse processo de peregrinos nessa terra a buscarmos a nossa ressurreição, a nossa bem-aventurança, pelo fruto de uma oração sincera, consciente e não fora da nossa realidade, da nossa vida. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. diante do altar de Deus apresentemos as nossas preces, os nossos pedidos.